Olá pessoal, sou o professor Fabiano. Vamos dar sequência às nossas videoaulas da disciplina de álgebra linear semipresencial. Nesta videoaula, vamos tratar de casos particulares geométricos do espaço vetorial euclidiano, do espaço Rn. O espaço Rn, vamos lembrar que no espaço vetorial Rn, vamos lembrar que nesse espaço, os vetores são n-duplas coordenadas. N-duplas ordenadas de números reais, correto? Vamos agora analisar os três casos particulares geométricos, quando n for 1, ou 2, ou 3. Vamos começar com um caso que talvez seja o mais simples, quando o n for 1. Se o n for 1, eu estou falando do espaço vetorial R1. Ou simplesmente R. Certo? Neste espaço vetorial, cada vetor tem uma única componente. Então, o vetor V ele tem apenas a componente V1. Geometricamente, os vetores do R1 eles podem ser dispostos sobre um eixo. Então, olha, eu tenho aqui um eixo. Digamos que aqui é a minha origem. Então, o meu vetor V1 é um vetor cuja origem está na origem do eixo e cuja extremidade está exatamente no ponto de coordenada V1. Então, esse vetor esse vetor geométrico representa o vetor V de coordenada V1. Desculpa. Coordenada V1. Por exemplo, vamos representar no eixo o vetor V de coordenada 3 e o vetor W de coordenada menos 5. Como que fica isso? Eu tenho aqui, ó, deixa eu escrever de novo, que ficou muito pertinho, tá? Ficou muito confuso aqui. Vou escrever aqui de novo. Vamos representar aqui, ó, no eixo, um vetor V de coordenada 3 e um vetor W de coordenada menos 5. Eu estou falando de quê? Eu tenho aqui um eixo, digamos que aqui está a origem, o vetor V é representado por essa flecha. Isso aqui é o vetor V de componente 3, está vendo aqui? Ó? A extremidade dista 3 unidades da origem. E aqui o vetor W de componente menos 5. Beleza? Representado por essa outra flecha. Ok? Então, os vetores do R1, geometricamente, você pode locá-los, né? Você pode grafá-los, traçá-los sobre um eixo. A adição de dois vetores do R1 é simplesmente a adição de dois números reais, né? Então, se você tem aqui, ó, o vetor V componente V1 e o vetor W componente W1, V mais W é simplesmente o vetor de componente V1 mais W1. O múltiplo escalar, quem que é KV?
KV é simplesmente KV1. Então, por exemplo, suponha que V seja um vetor do R1 de componente 5 e W seja o vetor do R1 de componente menos 2. Olha, quem que é V mais W? V mais W é simplesmente 3 mais menos 2. Então, V mais W, 5 mais menos 2. Então, V mais W é o vetor de componente 3. Geometricamente, isso é fácil de perceber, porque, ó, se você tem aqui um vetor V de componente 5, um vetor W de componente menos 2, a adição desses dois vetores vai ter como resultante um vetor de componente 3, correto? Então, esse é o vetor V mais W. Ok? Se eu tomo um múltiplo escalar 2V, o que é 2V? 2V, eu vou pegar o vetor V, vou pegar a componente dele e multiplicar pela constante 2, correto? Então, o vetor 2V tem componente 10. Que também é intuitivamente fácil de ver. Se você tem aqui um vetor V, de componente 5, o vetor 2V vai ter componente 10. Certo? 2V, você vai dobrar esse vetor. Esse aqui é o vetor 2V de componente 10. Agora, se eu fizer um múltiplo escalar menos 2V, o que vai acontecer? Menos 2V, vou multiplicar a componente de V por menos 2. Isso aqui vai dar menos 10. Então, agora, eu tenho aqui o meu vetor V, eu tenho aqui o vetor V de componente 5. O vetor menos 2V, a componente dele é menos 10. Está aqui, ó, menos 2V. Certo? Deste exemplo simples, a gente empreende o seguinte: um múltiplo escalar de um vetor tem a mesma direção do vetor. Então, um múltiplo escalar de V tem a mesma direção de V. Agora, se esse múltiplo é positivo, o vetor múltiplo escalar tem a mesma direção e o mesmo sentido. Se esse múltiplo é negativo, o múltiplo escalar tem a mesma direção, porém sentido oposto, certo? Então, isso aí isso é importante observar, tá? O seu múltiplo escalar positivo, você mantém a direção e mantém o sentido. O múltiplo escalar negativo, você mantém a direção e inverte o sentido. Ok? Outra coisa importante é o seguinte: no R1, o módulo do vetor é o próprio módulo da sua componente, ok? Então, se a gente volta aqui, ó,
Qual que é o módulo do vetor V? Qual que é o comprimento do vetor V? É o próprio módulo da componente. Desculpa. É o próprio módulo da componente. Então, vocês vejam, neste exemplo, qual é o módulo do vetor V? É o próprio módulo da componente. Qual é o módulo do vetor W? É o próprio módulo da componente. De fato, o vetor W mede 2. Qual que é o módulo de 2V? O módulo de 2V é 2 módulo de V. Ou seja, é 2 vezes 5. É 10. Qual que é o módulo de menos 2V? Cuidado. Como o módulo é um número positivo ou nulo, o módulo de menos 2V é o módulo de menos 2 multiplica o módulo de V. Aqui você pode generalizar o raciocínio colocando o módulo aqui também, que não faz nenhuma diferença, correto? Então, o módulo de menos 2V é módulo de menos 2 vezes módulo de V, ou seja, é 2 vezes o módulo de V, que é 5, que dá 10. De fato, o vetor menos 2V tem módulo, tem comprimento 10. Tá certo? Genericamente, o módulo de KV é o módulo de K multiplicado pelo módulo de V. Ok? Ó, então, essa é a situação do espaço vetorial Rn quando n é igual a 1. Os vetores têm uma única componente, têm uma única dimensão, estão dispostos sobre um eixo. Se o n for 2, nós estamos falando agora do espaço vetorial R2. Do espaço vetorial R2, cada vetor é dado por um par ordenado. Como que a gente representa geometricamente um vetor desse tipo? Olha, esse é um vetor cuja origem está na origem do sistema cartesiano e cuja extremidade é o ponto de coordenadas V1, V2. Então, este é o vetor V, cujas componentes são, primeiro componente V1, segundo componente V2. Certo? Então, quando a gente escreve um vetor V de componentes 3 e 4, está implícito que esse vetor, a representação geométrica dele, ó, pode ser feita assim, ó. O primeiro componente desse vetor é 3. A segunda componente desse vetor é 4. Então, o vetor V de componentes 3 e 4, você pode representá-lo com a origem na origem do sistema e com a extremidade sobre o ponto 3, 4. Ok? A adição de vetores no R2, segue o caso geral do Rn, que a gente já viu na outra videoaula. Então, se eu tenho aqui, ó, um vetor V de componentes V1 e V2, um vetor U de componentes U1 e U2, nós temos que V mais U, você vai fazer a adição componente a componente. V1 mais U1
V2 mais o 2. O múltiplo escalar vamos supor que o K é um escalar qualquer. O que é KV? KV é o vetor de componentes K, V1, K, V2. Ok? Então, por exemplo, suponhamos dois vetores no R2. Digamos 3 e 4 e W 1 e 5 1 e 3. Primeiro, vamos representar esses dois vetores no plano cartesiano. Isso é fácil. Vou fazer um desenho aqui bem grande. Vou fazer esse desenho centrado. Vou fazer um desenho aqui grande. Quem quer V? V é o vetor que nós vamos representar com a origem na origem do sistema e a extremidade no ponto 3 e 4. Então aqui está o vetor V, ok? Três e 4. Quem é W? W é o vetor de componentes 1 e 3. Então aqui está o vetor W, de componentes 1 e 3. Esse W meu, para ficar um exemplo mais fácil de visualizar geometricamente, eu vou aumentar a segunda componente dele. Então, vou colocar 1 e 6. Então, de componentes 1 e 6. Só para o desenho ficar mais fácil de visualizar. Então, estou aqui com o vetor W. Ok? Bom. O que é o vetor resultante? O que é o vetor soma? V mais W. Se a gente fizer a conta aqui, ó, V mais W dá um vetor de componentes 4 e 10. Ou seja, V mais W é um vetor que a primeira componente é 4 e a segunda componente é 10. Então, este vetor aqui, ó, este vetor aqui é exatamente o vetor V mais W. Beleza? Do ponto de vista geométrico, essa adição corresponde à diagonal do paralelogramo, formado pelos vetores V e W. Então, essa regra também é chamada de regra do paralelogramo. Porque se você pegar esse vetor aqui, ó, fizer uma translação dele, se você pegar o vetor W e fizer uma translação dele, ok? Então, a adição de dois vetores no R2, do ponto de vista geométrico, satisfaz a essa regra geométrica, que é chamada de regra do paralelogramo. Bom, o
que é? Qual é o múltiplo, digamos, 2V? 2V, você vai pegar o vetor 2, o vetor V e multiplicar cada componente por 2. Isso vai dar o vetor 6 e 8, não é isso? É simplesmente pegar o vetor V e multiplicá-lo por 2. Então, o vetor que tem origem na origem do sistema e extremidade no ponto 6 e 8, esse aqui é o nosso vetor 2V. Certo? O que é o vetor menos 2W? Olha, o menos 2W, vou pegar o vetor W e multiplicar cada um de suas componentes por menos 2. Então dá menos 2 e menos 12, ok? Vamos ver se vai caber no nosso desenho aqui, né? Menos 2. E menos 12. Foi a conta, hein? Foi a conta. Então, este é o vetor menos 2W, cujas componentes são menos 2 e menos 12. Vocês vejam que, como dito anteriormente, o múltiplo escalar de um vetor tem a mesma direção e o mesmo sentido se o múltiplo é positivo. Tem a mesma direção e sentido oposto se o múltiplo é negativo. Tá certo? É claro que o módulo aqui, ó, gente, o módulo é o comprimento do vetor. É lógico que o módulo aqui é facilmente calculado pelo teorema de Pitágoras, é isso? Então, o módulo ao quadrado é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, o módulo de um vetor do R2 é a raiz quadrada da soma de suas componentes ao quadrado, beleza? Então, no nosso exemplo, qual é o módulo de V? Voltando aqui a esse exemplo. Qual é o módulo de V? O módulo de V vai ser raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 25, não é isso? Então o módulo de V é 5, ou seja, esse vetor tem comprimento 5. Qual que é o módulo de 2V? Olha, o módulo de 2V a gente já viu, é módulo de 2, módulo de V. Então isso aqui vai dar 10, correto? Você dobrou o comprimento de V. Qual que é o módulo de W? Raiz de 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então W tem módulo raiz de 37. Então esse vetor mede raiz de 37. Qual que é o módulo de menos 2W? É módulo de menos 2 vezes o módulo de W. Então isso aqui dá 2 vezes a raiz de 37. Ok, gente? Então, para o Rn, se o n for igual a 2, nós temos um outro espaço vetorial geométrico, que é o R2. E de modo equivalente, se o n for igual a 3, nós temos um outro espaço vetorial geométrico, que é o R3. No caso do R3, os vetores são triplas ordenadas de números reais. Você pode representar geometricamente um vetor do R3 no sistema de coordenadas cartesianas. Então, é um vetor cuja origem está na origem do sistema. Primeira componente aqui, ó, V1. Segunda componente, V2. Este paralelo a este paralelo a este.
E agora você vai subir aqui V3 paralelo a Z. Certo? Então este é o vetor V, componente V1, V2, V3. Ok? A adição de vetores do R3 segue o mesmo raciocínio. Se você tem dois vetores do R3, digamos, primeiro componente com o primeiro componente, segundo componente com a segunda componente, terceiro componente com a terceira componente. Ok? É claro que se você fizer um exemplo numérico, a representação geométrica é um pouquinho mais complicada, né? Não é tão simples igual no R2, mas é possível de ser feito. O múltiplo escalar, mesmo raciocínio. Também as mesmas propriedades. Se cai positivo, KV tem a mesma direção e sentido de V. Se cai negativo, KV tem a mesma direção e sentido oposto a V, ok? E o módulo aqui, ó. Se você aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes, vamos chamar isso aqui de um valor auxiliar, E. Vocês vejam que esse triângulo aqui, ó, é retângulo, beleza? Então R ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, ok? Nesse triângulo aqui. Agora, esse outro triângulo aqui, ó, que está no espaço, ele também é retângulo. Nesse outro triângulo, R ao quadrado mais V3 ao quadrado é o módulo de V ao quadrado. Consequentemente, o módulo de V ao quadrado vai ser R2, que é V1 mais V2 mais V3, tudo isso ao quadrado. E finalmente o módulo de V vai ser a raiz disso, né? Ok? Segue o mesmo padrão do R1 e do R2. Tá certo, gente? Bom, então, essas são os casos geométricos de vetores do Rn. Quando N for 1, aí você tem vetores no eixo. Quando N for 2, vetores no plano cartesiano. Quando N for 3, você tem vetores no espaço cartesiano. Certo, gente? Só um comentário final que é o seguinte: no espaço Rn, como que a gente define o módulo no espaço vetorial Rn? Ou seja, eu tenho um vetor aqui, ó. Eu tenho um vetor aqui que é uma ênupla ordenada. O módulo desse vetor, ele é definido como a raiz quadrada de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado, mais Vn ao quadrado. Ok? É claro que se o n for 3,
A gente está aqui. Se o N for 2, a gente tem o caso anterior, não é isso? E se o N for 1, também tem o caso anterior, né, gente? Porque se o N for 1, se o N for igual a 1, o módulo de V é a raiz de V1 ao quadrado, correto? E a raiz de V1 ao quadrado é o módulo de V1. Tranquilo? Se você eleva o número ao quadrado e extrai a raiz quadrada, você tem o módulo dele. Certo? Então, por analogia com R1, R2 e R3, a gente pode definir o módulo de um vetor no Rn dessa maneira aqui. Certo? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.